No ar, o Pod-K. Olá, gente. Você que nos assiste neste momento, eu tenho uma surpresa muito agradável para vocês. O Pod-K de hoje está com essas três belas e poderosas mulheres da nossa sociedade. Eu gostaria que vocês três se apresentassem. Eu vou começar pela Bel. Se apresentassem a este grande público que nos assiste pelas redes sociais, pelas plataformas digitais espalhadas pelo mundo todo. Daqui a pouco a gente vai receber mensagem aí de pessoal lá dos Estados Unidos, tenho certeza. Mas, Bel, com você. Pois é, estou muito feliz de estar aqui, Keniston. Acho que é uma oportunidade muito gostosa de poder conversar com você. Três mulheres que aquele tem uma bagagem, né, de história. Na verdade, todas nós mulheres temos, todas, qualquer uma. Mas, em termos políticos, tem alguma experiência e estou colocando mais uma vez à disposição da população de Parauapebas. E a população agradece, viu? Imensamente. Estou muito feliz de estar aqui, junto com a Eliane, junto com a Lica. Então, o que eu quero é desejar a toda a população de Parauapebas, nessa conversa toda, que aproveitem muito, porque é importantíssimo conhecer muito de perto o candidato a deputado federal que vai ser eleito para nos representar lá no Congresso Nacional. Obrigado. Fundamental, Eliane. Eu sou Eliane. Externar aqui a minha gratidão a Deus por participar desse momento tão especial com o nosso futuro deputado Keniston, com a Palavras sua esposa, têm força. Lica, e com a nossa eterna prefeita, Bel Mesquita, que é uma mulher extremamente extraordinária, que fez um trabalho excelente, né, enquanto prefeita, foi deputada. E nós temos um momento muito importante agora. Nós temos oportunidade real de eleger um deputado federal. E a gente acredita no potencial de Parauapebas. E a gente acredita que Parauapebas vai eleger o Keniston. Muito obrigado. E agora com você, minha esposa querida. Eu sou a Lica, esposa do nosso candidato, né? Sou mãe, empresária, e vim aqui hoje com a Bel, com a Eliane e com o meu gatinho, né? Bater esse papo. Tá vendo aí? Ela com não vocês. mente. E estamos aí, vamos eleger o Keniston. É um cara que está preparado, né? Pensa muito nas mulheres, no bem-estar das mulheres, né? E nesse bate-papo nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Muito obrigado a vocês três. Eu acho que eu preciso fazer uma pergunta, porque, Bel, eu vivo um momento diferente da minha vida, né? Eu sempre estive nos bastidores do processo, fazendo análise e preparando projetos, planejamentos estratégicos para uma campanha, e desta vez eu estou na linha de frente. Eu fui para o outro lado dessa moeda. E eu lhe confesso que às vezes a minha cabeça fica meio confusa sobre... Eu acabo transitando nos dois mundos e isso me causa uma certa insegurança em determinado momento. Eu queria te perguntar, como é que você está vendo esse momento a partir de Parauapebas? Como é que você está vendo o momento dessa candidatura que surge de uma cidade com a importância da nossa, da qual você teve a honra de representar e nos representou muito bem? Mas eu queria ouvir um pouco de como é que você sente essa atmosfera deste momento, desta campanha especificamente. Keniston, cada momento da vida da gente é um desafio. E eu acredito que esse é um grande desafio. Mas esse desafio está na tua mão. E você tem capacidade. Qual é o desafio? O desafio é concentrar em Parauapebas, é claro, mas principalmente na região que torna o sul do Pará, uma região, o sudeste do Pará, digamos assim, uma região de visão ampla. Nós já conversamos sobre todos os caminhos que ainda não estão abertos para que essa região possa se fortalecer e ainda crescer mais. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que você tem toda a capacidade de, junto com seus colegas lá na Câmara Federal, e abrindo esses caminhos, que também eu não acho que é muito fácil.
Mas você consegue. Eu já tenho mais ou menos essa noção, até porque nós já conversamos também nos bastidores, eu tentei tirar da Bel o máximo possível. Eu sei que não será uma tarefa fácil, se fosse fácil seria até estranho, né? Não é para qualquer, não é de qualquer jeito que você vai chegar lá e vai ajudar, e vai conseguir resolver os problemas, ou vai conseguir colocar na mesa questões fundamentais para o desenvolvimento da nossa região. Mas eu confesso a vocês que eu vou tentar muito, vou usar toda a habilidade que eu desenvolvi, todo o conhecimento que eu adquiri em benefício deste projeto que eu abracei como sendo como um filho. É mais ou menos dessa forma que eu estou vendo esse momento. Mas agora eu queria perguntar para a Eliene. Vereadora, você já se envolveu em várias campanhas em âmbito municipal e algumas em âmbito estadual, mas dessa vez a gente percebe que tua equipe, teu grupo, você está querendo muito que essa candidatura vire mandato, que a gente possa de verdade ter um representante em Brasília. Como é que é isso? Conta para nós por que essa vontade está tão aflorada aí no teu grupo, nas pessoas que te acompanham, que trabalham com você. E Keniston, eu tenho visto não só do meu grupo, mas eu tenho visto de todos os grupos políticos de Parauapebas. As pessoas que amam Parauapebas, as pessoas que vieram para ficar em Parauapebas, a gente tem visto essa união em conjunto. Pela primeira vez na história de Parauapebas, a gente viu tanta união em prol de uma candidatura. E é o que eu costumo falar por onde eu tenho passado. É uma candidatura séria, não diferente de outras que a gente vê colocando só o nome para lançar nome aí. Mas é uma candidatura que está trabalhando em todos os municípios do Pará, que tem trabalhado verdadeiramente, você tem trabalhado verdadeiramente de domingo a domingo, e é visível para todos nós, e aí nos empolga muito mais. Por que o nosso grupo está muito empolgado? Que eu estou até emocionada. Eu falei aqui, chega, me deu até um arrepio, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente está vendo o teu esforço, a tua coragem. A gente viu verdadeiramente, você está seguindo exatamente o exemplo do Helder. Eu até me emocionei quando eu assisti o programa do Helder. E não tem como a gente não se emocionar, porque ele esteve presente, está presente em todos os municípios do Pará. Então, para isso, ele até pediu perdão para os filhos, e a gente viu que aquela fala era verdadeira, porque realmente ele tem sido esse governador presente, e é o que a gente tem visto o seu exemplo. E o nosso time tem trabalhado, inclusive, a gente está com um grupo agora trabalhando em lugares diferentes, né? Tem uns grupos aí trabalhando. A gente tem percebido isso. Porque a gente acredita, e mais do que nunca, eu até me empolguei aqui, pela necessidade. E eu posso falar isso como servidora pública que sou, efetiva. Posso falar isso enquanto vereadora, eu estou no 3º mandato consecutivo e sei a necessidade da gente ter uma representação lá em Brasília. Mas eu sempre costumo falar nas nossas reuniões que a gente tem feito nesses últimos dias, que o Keniston, a gente acredita, Keniston, que tu não vai ser um deputado qualquer, que vai só ouvir e balançar a cabeça. Mas você vai ser um deputado que tem posicionamento, que sabe o que quer para o nosso município, sabe o que quer para o nosso Pará. Muito obrigado. Olha, de verdade eu vou tentar não ser esse deputado que diz sim, sim, não, não. Eu vou botar a mão na mesa mesmo, vou brigar pelas nossas coisas. Não sei se eu serei ouvido, mas que eu vou gritar, vou gritar. Olha, você falou de uma coisa que é fundamental. Eu estou vivendo isso pela primeira vez, uma candidatura, vocês duas já viveram isso tantas outras vezes, e eu tenho certeza que o que eu vou dizer agora é comum a nós três agora. Essa necessidade da gente se ausentar da família. Sair de perto das pessoas que a gente ama, sair do convívio com essas pessoas, com os filhos, com a esposa, com o esposo, daquele momento mais frequente com os amigos. A gente acaba se distanciando para viver uma vida que não é nossa, é uma vida de todas as outras pessoas. E talvez seja de verdade isso que me atrai dentro do processo político. A gente poder, a partir das nossas atuações, da nossa ação, a gente conseguir mudar a vida de muitas pessoas e mudar ela para melhor.
Mas tem esse lado. Tudo na vida tem alguma coisa algum preço que a gente tem que pagar pelas nossas escolhas. Eu acho que isso é um preço alto. Ontem no programa do Helder, ele se dirige aos filhos para falar dessa necessidade agora, desse momento, de poder estar vivendo mais intensamente, porque as pessoas precisam ouvi-lo. Isso tem acontecido comigo. E como tem acontecido comigo, e aqui do lado tá a minha esposa, tá a Lica, eu queria perguntar para ela, como é que é, e porque eu estou vivendo essa experiência pela primeira vez, e a Lica também, né? A Lica é a esposa de um candidato pela primeira vez. Então, como está sendo encarar isso dentro de casa? Como é que está sendo os meninos, os nossos filhos, como é que eles estão vendo esse momento? E o que você acha disso tudo? Tá difícil, né? Porque realmente é a primeira vez, né, que ele é candidato. Sempre trabalhou com política, mas não como candidato, né? Mas a gente apoia, né? A família toda, os meninos entendem, né? Eu tento ficar em casa para preencher, né, a falta dele, né? Mas agora tô saindo mais, tô aparecendo mais porque... Surpreendentemente, vocês já perceberam que ela está frequentando mais as redes sociais? Que eu não sou de, né, de estar acho que é a Thalita que está influenciando. E a Thalita e a Bela também. A Bela. Mas, assim, a gente tem que apoiar, né? Eu sei que o Keniston, ele é muito focado em tudo que ele faz. E hoje, realmente, ele está preparado, né, para assumir, né, esse cargo que é tão importante. Eu tive a oportunidade de andar com eles em alguns municípios e a gente vê a necessidade, né, de uma estrada, né, de um posto de saúde, de uma escola. E, assim, todos os discursos que ele faz é muito emocionante, porque ele fala realmente com o coração. Ele fala com o coração. Né? Ele fala realmente no que ele pretende fazer, no que ele quer fazer. Se ele vai conseguir, aí já é uma outra coisa, mas que ele vai tentar, ele vai. Né? Eu não esqueço de um senhor lá em... não sei qual interior. Já fomos em tantos, né? O seu Raimundo, que ele pediu, ele chegou lá com aquela marra, um fazendeiro de chapelão, lembra dele? Ah, lembrei. Isso foi em uma dessas vilas pertencentes ao município de Tupiranga. Exatamente. Palmeiras. Chegou lá. Panelinha, uma delas. Todo aí. Marrento, dizendo que não acreditava em candidato, lembra? Que só ia votar se asfaltasse a rua dele, alguma coisa assim. Aí seu Raimundo, deixa ele falar aqui uma coisa. Não é desse jeito, entendeu? A gente tem que pensar no coletivo. A gente tem que pensar que não é a sua rua que tá ruim, é a rua de todo mundo aqui. Eu só sei que no final das contas ele até chorou, se emocionou, não foi? Lembrou e disse, não, o senhor tá certo, o senhor ganhou o meu voto. Eu não acreditava mais em político e o senhor ganhou o meu voto. Então, isso é muito gratificante, né? Não, tem sido gratificante, sim. Bel, eu queria te perguntar uma coisa que eu escuto muito lá fora, sabe? Isso, às vezes, chega até a incomodar. As pessoas costumam, isso nas rodas políticas, nos bastidores da política, as pessoas costumam dizer assim, mas vocês são ricos, vocês não precisam. Vocês são ricos, vocês nem precisam de uma emenda, nem precisam de um convênio, porque vocês têm recursos abundantes. Você foi prefeita dessa cidade. Você sofreu com isso também? Até hoje, quando se fala, você foi prefeito de uma cidade rica. Não, eu acho que tudo bem, vamos assumir. Dentro do contexto que nós temos no Pará, Paraopebas é uma cidade que tem uma capacidade financeira que suplanta a muitas cidades do Pará. Só que também temos um crescimento absurdo. E para absorver a população de Paraopebas,
Nós precisamos de investimento. E eu não estou só falando de investimento financeiro. Nós precisamos de capacidades dentro do nosso município. Ele cresce demais, não é, Eliane? Nós temos, assim, jovens se formando. Quantas faculdades, que bom que já tem aqui. Mas precisamos fortalecer e enraizar a nossa sociedade. Eu acredito, Keniston, que você vai ter realmente uma grande missão. Olha, a discussão das leis, de você estar lá para discutir, por exemplo, eu sou uma psicóloga social, trabalhei na FEBEM em São Paulo muito tempo, antes de vir para cá, e tenho, claro, uma ligação muito séria com crianças e adolescentes. Agora, quando se fala em políticas públicas para crianças e adolescentes, nós não estamos separando isso, não é uma coisa que simplesmente cai do céu. Nós precisamos ter pessoas preparadas para fortalecer crianças e adolescentes para que se tornem adultos muito produtivos e muito conscientes do seu papel na sociedade. Então, isso como se faz? É o deputado que faz? Não. Mas o deputado vai atrás. O deputado pode, uma deputada pode costurar ações de fazer os investimentos não só na sua cidade de origem, mas num contexto mais amplo. O deputado, na verdade, é aquele que abre caminhos. E eu tenho certeza, Keniston, que Paraopebas e toda a região, você não vai ser votado só em Paraopebas, e toda a região será contemplada com uma visão de um planejamento estratégico para atendimento de crianças, de adultos, de jovens. Bel, eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu andei muito, né? Em muitos lugares que eu percebi, em muitas prefeituras, eu até digo que as prefeituras não estão mais com o pires na mão, a maioria delas estão sem o pires já caiu, quebrou, ele está só com a mão. Eu percebi que a ausência de um coletivo técnico para auxiliar, talvez seja um dos maiores problemas. E eu comecei a pensar numa possibilidade que eu vou te perguntar se isso pode virar realidade, sabe? Eu penso assim, a partir de um gabinete meu em Brasília, que as pessoas desse meu estado tão querido irão me proporcionar, montar um grupo multifinalitário. Um grupo de técnicos, mas técnicos que sejam, que tenham relação próxima, que sejam daqueles bastidores ali de Brasília, do bastidor dos ministérios e tal. E aí eu vou elencar aqui 5 temas que para mim são fundamentais e são os principais problemas que eu vi lá. Saúde, educação, assistência social, que aí entra esse atendimento ao idoso, à criança, ao menor infrator, ao portador de deficiência, nesses aspectos mais ampliados. Assistência e saneamento básico e segurança pública, né? Então, a ideia é montar um grupo multifinalitário, chegar nas prefeituras do nosso estado e ofertar isso como uma parceria com o gabinete do deputado Keniston para que essas prefeituras possam ter um raio-x da sua necessidade, até a sua condição atual, para a gente poder, porque muitas estão num atoleiro gigantesco, muitas estão num buraco imenso. Então, poder chegar para o prefeito, independente do partido, independente se tem apoiado o Keniston ou não, eu serei deputado federal de todos os paraenses. Então, chegar e ofertar um serviço como esse, tentar ajudar, levar para Brasília, buscar os caminhos, ser esse abridor de portas que você disse, encontrar os caminhos para que as prefeituras possam sair um pouco dessa condição de dependência de um FPM, de um Fundeb. Você acha que isso é possível para um deputado fazer isso? Ele consegue montar um grupo desse lá em Brasília? Em Brasília eu não sei. Mas esse é um grande desafio para se fazer aqui, Keniston. Porque as pessoas estão aqui, né, nesta região que você está falando, e eu acredito que é possível. E eu sempre falei que a MAT não devia
estar, que a Associação dos Municípios do Araguaia, não devia estar em Belém. Em Belém. Ela tem que estar perto, para que essas discussões não sejam só feitas com o prefeito que tem dinheiro para pagar avião para ir para Belém. Isso teria que ser num grupo mais restrito, mas que tivesse a capacidade de poder tomar decisões e este grupo batalhar por isso. Porque na medida que um benefício é colocado dentro de uma cidade, por exemplo, um hospital, esse hospital tem capacidade de atender os municípios que estão ao redor. Então, isso não pode ser uma decisão ou uma ação de um só município. Precisa ter união para saber o que é número 1, número 2, número 3. E nesse ponto, se não tiver um grupo de planejamento estratégico, o que é isso? É a visão de todos, mas para poder chegar num primeiro canal. E depois esse canal poder ser ampliado para atendimento de todos. Mas eu acho que é possível. Sim. Vereadora, é público o teu envolvimento com a educação. Você carrega esta bandeira pelo 3º mandato. Você é uma vereadora reconhecidamente dedicada à educação. E o país, ele vive um pacto federativo que massacra os municípios, né? A gente sabe que há uma concentração de recursos na mão do governo federal, uma distribuição de tarefas gigante. As prefeituras estão cada vez mais acumulando tarefas, sufocando os seus recursos e sem condições de desenvolver políticas públicas, por exemplo, para a educação, que possam acompanhar o ritmo acelerado do crescimento da humanidade, né? As tecnologias e todos esses avanços tecnológicos que estão aí. Eu fico imaginando como é que fazem municípios pequenos, como eu visitei, Bagre, por exemplo, Baião, como é que fazem para pensar nessas coisas. Eu acho que nem conseguem pensar nessa modernização tecnológica para a educação. Como é que você acha que a atuação, que deve ser a atuação do deputado federal para auxiliar os municípios, né, nesse tema tão importante que é a educação? O que o deputado federal deve fazer para tornar a educação dos nossos municípios mais próxima da realidade? Keniston, eu ouço muito e não deixa de não ser verdade, né, Bel? A gente fala assim, Parauapebas, a educação de Parauapebas tem muito dinheiro. Parauapebas tem muito dinheiro. E realmente tem muito dinheiro, só que as demandas são imensas. Hoje nós temos 48 mil alunos na rede, 76 escolas, diferente de outros municípios. Além dessa responsabilidade com o ensino fundamental, que é a responsabilidade do município, Parauapebas, a educação do município, termina assumindo muitas responsabilidades do ensino médio. Por quê? Porque os alunos do ensino médio também são os nossos alunos que saem do fundamental e vão para o médio. São os nossos filhos, né? São os nossos filhos, são os filhos de Parauapebas. Você me perguntou por que nós queremos, qual seria? A gente olha assim, vou colocar exemplos claros aqui em Parauapebas. Por exemplo, a VS 10. A VS 10 foi construída uma escola belíssima, agora recentemente, que é a Escola Mário Lago. Só que lá nós precisamos construir, no mínimo, mais 3 escolas. Aquele complexo hoje tem mais de 27 mil habitantes. Então, não é uma cidade que cresce igual Curionópolis, igual Marabá, igual outros municípios. Nós somos diferenciados. Cresce desordenadamente. Eu coloco outro exemplo do Tropical. O Tropical construiu uma escola linda agora. Já tem um tempo, né? Mas já, inclusive, tiveram que fazer uma outra. Agora foi alugado outro espaço. Por quê? Não atende de jeito nenhum a demanda. Nós temos alunos estudando em várias escolas. A gente ainda tem o famigerado turno intermediário, né? O prefeito lançou um programa para construir simultaneamente 30 escolas até o final do mandato, né? E, com esse intuito, mas eu confesso a você que já ouvi falar tantas vezes da eliminação desse turno intermediário, e eu acho que esse volume de crescimento acelerado que a nossa cidade tem, dificulta. Bel, quando o prefeito viveu esse problema, Faisal viveu, Daci vive, Valmir viveu, eu acho que todos vivem, aí a gente precisa
É isso que eu quero buscar lá em E Brasília. além do intermediário, que o intermediário é ruim, mas até dá. Eu falo isso com muita experiência, Bel, porque eu fui diretora de escola, sou professora, né, sou efetiva, conheço, já passei lá, já passei por todos os setores, né? Eu estou falando isso com muita propriedade, porque eu já estive na coordenação do Sintep, já estive na sala de aula, já estive na direção, já estive no conselho. Então, assim, eu já estou na Câmara e na Comissão de Educação. E aí, Kenilton, o que a gente precisa de um deputado? Justamente para discutir políticas públicas para a educação. E uma delas é construção de escolas. A gente sabe que tem um padrão, tem recurso. Você acha que é necessário e urgente uma escola técnica federal aqui no nosso município? Com certeza, é necessário, principalmente, por exemplo, a escola técnica é importante, mas a gente precisa, que é isso que eu quero muito, buscar recursos para a gente construir escolas. A gente precisa ter, a gente tem um déficit muito grande, que é em relação à escola tempo integral, nós já iniciamos, mas nós necessitamos, e para isso a gente precisa de recursos federais, porque tem uns recursos para construir escola de padrão, né? Tem padrão, tem recurso, só precisamos dessa voz. Essa voz sua lá, porque nós vamos estar lá discutindo com você, e a gente sabe que o seu mandato não será só emenda, a gente não está nem aqui na emenda, a gente está pedindo mesmo essas portas que você vai abrir para que a gente possa trazer escolas, que a gente possa trazer creches, porque é importante demais creche no nosso município. Vereadora, eu vi essa necessidade no estado inteiro. Isso. Não é uma prerrogativa de Paraupebas. E aí a gente pode até destacar que Paraupebas tem muitos recursos e teria condições de não ter esse déficit, mas nem Paraupebas não consegue acompanhar esse ritmo. Aí você imagina municípios que têm a configuração, por exemplo, de Abaetetuba. As pessoas pensam as políticas lá em Brasília e esquecem das nossas características básicas. Por exemplo, Abaetetuba tem 3 configurações de cidade numa única. Lá tem as ilhas, tem o núcleo urbano e tem a área rural, né? Aí o cara me prepara um projeto de escola e manda para que serve para todo o Brasil, não enxerga a Amazônia e esquece de contemplar ponte, por exemplo. Como é que você vai fazer uma escola numa ilha que não contempla ponte, que contempla estacionamento, não anda carro lá, é só voadeira, é só catraia, é barco? Então a gente precisa dizer das nossas necessidades a partir das nossas características. Eu vi dificuldades na educação muito piores do que a nossa, muito piores do que a nossa. E eu, com certeza, irei ser essa voz ativa nesse sentido. De buscar, primeiro, essa equidade. Nós somos da região amazônica, a gente precisa ser tratado como tal. Os projetos precisam nos enxergar, parar de enxergar só a região sul e sudeste do país. Precisa enxergar o norte. Esse norte que não é só o almoxarifado desse país, não. Esse norte que é o grande celeiro desse país. E a gente precisa ter configurações para a educação, para a saúde, para a segurança pública a partir das nossas características. Outra coisa, segurança pública em regiões como aquela são lanchas. A gente precisa ter cadeia pública também com essa configuração. É uma necessidade. O patrulhamento das ilhas, que o governador tem sido bastante contundente no ataque a essa diminuição, a diminuição desse déficit, ele precisa ser atacado também pelo governo federal. Ali, na frente de Belém, ali naquela região toda, passam navios do mundo inteiro. E a pirataria, hoje, está muito forte naquela região. Então a gente precisa combater isso. Esse é um contexto, né? São tantas coisas que um deputado federal precisa combater e propor, e por isso que eu fiz questão de andar em todo o estado, para fazer uma analogia, um contraponto com realidades como a nossa, como a de Abaetetuba, como a de Redenção, como a de Santa Maria das Barreiras, como lá de Tracuateua, que eu visitei esse final de semana, Bragança. Olha, eu fui lá em São João de Pirabas, cidade bonita, um potencial turístico gigantesco, vive dentro tem uma atividade econômica que é a pesca. A gente podia, Bel tem experiência aí com turismo, podia associar aquelas belezas naturais a um investimento para atrair turista para aquela cidade, para poder desenvolver muito. E eu tive uma insatisfação, né? uma surpresa desagradável
Eu estava ali na orla vendo, porque como eu sou filho de pescador, toda vez que eu vou numa cidade que tem orla, eu vou para lá para ver como é que os barcos estão se comportando, se mudou a arquitetura dos barcos. E eu tô lá olhando o pessoal calafetando os barcos, mexendo nas redes, remendando as redes, coisa que é do cotidiano do pescador, e eu vivi muito isso. E de repente eu me deparo com um mau cheiro insuportável, e eu olho o esgoto, mas esgoto, sabe aquele esgoto na essência, sendo despejado no mar, né? Porque ali em Pirabas é mar. Então são esses aspectos que a gente precisa mudar. Precisa lutar, pelo menos lutar para mudar essa. Como é que eu vou levar turista para Pirabas? Eu falei para eles lá numa reunião, eu falei, como é que eu vou trazer turista para Pirabas com essa configuração? Então o deputado federal precisa ir buscar recursos, programas que possam sanear aquela cidade e todas as outras que nós temos um déficit de saneamento gigantesco. Mas olha, eu acho que essa história de que da mulher, ela é tão presente, tão constante, e vocês têm todo dia que provar alguma coisa a mais, algo a mais, algo a mais. E para mim vocês estão muito mais fortes que qualquer homem, né? Eu também acho. A maternidade transfere a maternidade transfere a vocês essa Nós força. que fizemos vocês. É exatamente isso. A maternidade transfere a vocês essa força. Nascer de nós. Para mim o contexto disso é exatamente isso. Nascer de nós, né, Lívia? Essa maternidade faz de vocês muito mais fortes que qualquer homem. E como é que é ser mãe empresária, mãe política, mãe cidadã de um estado, de uma cidade como a nossa? Como é que é essa relação de vocês com esse preconceito que a gente ainda convive, e com essas questões todas que envolvem o dia a dia de uma mulher? Como é que vocês encaram isso? Que eu queria saber, para ver se eu pego um pouco dessa força de vocês para poder ser um deputado que tenha superpoderes. Quem vai primeiro? Vai, Bel. Abel, vai lá, Abel. Caramba. Questão Olha. filosófica, né? Olha, tem algumas coisas muito sérias quando a gente fala de mulher. Mulher ela pode qualquer coisa. Claro que Inclusive pode cá. pode, cara. Mulher pode qualquer coisa. É claro que tem algumas coisas que não dá para mulher fazer, levantar peso perto de você, do teu tamanho, que... Olha, mas você perto dele tem toda a força. O que eu acho que nós precisamos ter não é nem sabedoria, é saber pensar e conduzir não só a vida de cada uma de nós, mulheres, mas os filhos, os maridos. Quer queira, quer não queira, se a gente parar para pensar quem somos nós somos, sim, o grande apoio, a grande haste de uma família. Somos nós, mulheres, que temos essa capacidade de unir os filhos, o pai, a mãe, a avó, a tia. Não que os homens não sejam capazes, mas é uma tarefa que eu considero, inclusive, divina, de fazer a união da família. Ninguém consegue ser qualquer coisa sem amor, sem carinho, sem afeto, sem ter com quem conversar, sem ter com quem se apoiar. E eu acredito que a função primordial da mulher é essa. Mas isso não quer dizer que ela não tenha essa função mais abrangente. Vereadora, professora, psicóloga, prefeita. O que nós precisamos ter nesse entendimento é que é fortalecer as mulheres aonde elas estiverem. Capacidade de ter uma profissão, a capacidade de ter, se ela estiver na manufatura, for uma costureira, ou souber bordar, ou pintar, ou qualquer coisa, saber se unir, saber como estruturar uma empresinha
Aonde ela pode buscar o dinheiro para comprar uma máquina de costura? O que nós não temos ainda no Pará é um fortalecimento, que eu não estou falando de estrutura só como o Sebrae, Senai, mas fortalecimento para que as mulheres possam saber aonde elas podem procurar auxílio. Nós temos aqui na cidade de Paraupebas? Temos. Mas nas cidades pequenininhas, nas cidades que estão perto do rio, como que vai chegar? Que seja navios que levem cursos e tudo mais. Para nós, mulheres, Keniston, eu acredito que a função de nós, políticos, é entender que a família, que nós falamos de família e sociedade o tempo todo, quer queira, quer não queira, a família no Pará, mais do que quase todos os estados, é fortalecido pela figura da mãe. Muitas famílias não têm a figura paterna. Bel, eu sou de uma geração muito machista. Eu sou de uma geração machista. Eu venho me policiando, me moldando ao longo do tempo. Não me considero machista, me considero muito distante disso até, mas eu fui dessa geração. Você acha que a geração atual está mudando? Você acha que a gente caminha para uma evolução nesse sentido, de um maior respeito à figura da mulher, uma maior... a mulher começa de verdade, porque a gente sempre escuta, a mulher está ocupando, ela precisa ocupar. Você acha que de verdade as nossas gerações, a atual e a futura, tende a eliminar essas diferenças? Não acho que é fácil, mas olha, Kenis, você está com 3 mulheres aqui. Pois é. E isso é importante, mostrar, afirmar. A voz da mulher não pode ser uma voz calada, mas a mulher sozinha também não consegue. Eu acho que elas não são mais tão submissas como antes. Não, mas nós precisamos dos homens e dos filhos. Sim, eu acho entendeu? É uma mudança de mentalidade, né? É uma coisa de estruturação, de discussão junto com a comunidade. Não foi à toa que começou a Semana da Mulher e persiste até hoje, na discussão da capacidade da mulher. Não é só para fazer festa, também para discutir. Para debater os temas que são de altíssima relevância. Vereadora, falta mais mulher na política? Com certeza. Com certeza. Nós temos um exemplo claro aqui em Parauapebas, né? O parlamento só tem 2 vereadoras hoje, né? 2 mulheres vereadoras. E a Bel estava falando aqui, ouvindo a tua pergunta, e aí eu comecei assim, um filmezinho na minha cabeça. Como é que Deus ele é tão perfeito? A perfeição de Deus. Quando ele criou o homem, criou a mulher. A importância de uma mulher. E eu sempre coloco que nós não somos mais importantes que o homem. Nós temos as nossas atribuições. E uma das nossas atribuições é edificar a nossa casa. Esse papel, Deus determinou que seja nosso. Aí eu amo estudar as histórias sobre mulheres. As mulheres da Bíblia. É uma das... que eu acho que eu sei de todas as histórias delas, né? Então, todas nós sempre passamos por muita dificuldade. Não existe vida perfeita. Não existe família perfeita. Mas existe família abençoada e feliz. Quando a gente segue aquele manual, não tem como dar errado, Bel. E eu sempre falo assim, nós não temos que provar, mas nós temos que, infelizmente, o que a gente colocou aqui uma situação que ele coloca, por exemplo, a situação que ele vem de uma família machista. Não é só ele. Por mais que a gente tenha avançado, uma das coisas que a gente precisa avançar muito mais, essa competição dessa mulher assumir um cargo, você sempre procurar os defeitos e não ver as qualidades, porque defeito nós temos. Nós somos imperfeitas. Perfeito só é Deus, mas aí a gente vê muito isso, Keniston. E a gente precisa, entre nós, Bel, ter essa união. A gente precisa olhar para a outra com amor, que foi a palavra que você usou. Mas eu penso, Keniston, que você está no caminho certo. Quando você convida a sua esposa, que é mãe, que tem sido um exemplo de mulher que se cuida. Falando nisso, a próxima pergunta é para ela. É uma mulher que consegue conciliar
ela consegue conciliar a casa, né, a família e cuidar do corpo, que é o que a gente tem buscado todos os dias, porque não adianta a gente querer só fazer isso e aí na hora você não cuidar do seu bem precioso. Qual é o nosso bem precioso? É o nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, que cuidado que eu estou dando para o meu coração, para o meu corpo, para a minha mente, para a minha alma? Então, a gente precisa conciliar. A gente tem muitas atribuições, por isso que a gente precisa dessa união. Porque nada pode dar errado. Nós temos que cuidar da casa, nós temos que cuidar dos filhos, nós temos que trabalhar fora, a responsabilidade, e temos que cuidar da nossa mente, do nosso corpo, que não é uma tarefa simples. Sim. Então, a gente precisa, Kenniston, de políticas públicas. Você está no caminho certo quando você convida a Bel para ouvir essa experiência, foi um gesto de muita humildade, quando você convida aqui, olha, eu estou aqui convidando, eu quero ouvir, principalmente uma mulher que viveu, isso é importante para nós. E a gente juntos buscar, porque tem muita estrutura, existe muito recurso em Brasília para que a gente possa transformar em políticas públicas. Paraopebas iniciou ali pela Bel, a gente tem muita coisa boa para a mulher, mas a gente precisa avançar mais. E para isso a gente precisa de um deputado federal. Eu acho até que o que iniciou, né, Bel, a precursora desse movimento, que coloca Paraopebas numa condição diferenciada, né, em políticas públicas para as mulheres. Mas olha, quando eu falo das gerações futuras, eu sempre encaro a paternidade, o criar os filhos, como a maior missão de todas as que Deus nos dá, né, de preparar uma geração futura, porque o homem é fruto do meio. O que teus filhos serão depende muito dos encaminhamentos que você dá até um determinado momento, né? Você ensina ele a andar, a comer, falar, a se vestir, então tem uma influência, uma interferência muito grande. E eu e a Lica temos 3 filhos, são 2 mulheres e um homem. Eu queria perguntar para ela, como é que você prepara o Thales para se libertar dessa sociedade machista que ainda hoje a gente vê muitos maus exemplos aí? O que tu fala que você fala pro nosso menino, já com quase 18 anos? O Thales, ele veio para cá com 15 dias, né? E o que você fala para ele? Como é que você tem esse diálogo com relação a como ele deve ser, como que o homem que ele vai se transformar, está se transformando, deve se comportar com relação à mulher? Na verdade nós temos, né? Você conversa muito com ele sobre todas as coisas, inclusive o respeito à mulher. Eu acho que o Thales é um menino bom, né? Um menino que respeita, que... Você acha que ele pode ser um bom exemplo das futuras gerações, das gerações? Com certeza, com certeza. Mas não é a mãe que está falando aí, não. Não. A Roberta, inclusive ontem, me mandou uma mensagem. Quem é a Roberta? Fala para nós. Lá da Escola Roberta Evolução. É professora dele. Ela me mandou uma mensagem ontem falando assim, Lica, um aluno aqui que passou, você voltou agora para cá, não entendi muito bem, mas que ele vai votar no Kenniston por causa do Thales. Porque não conhece o Kenniston, mas conhece o Thales. Roberta, eu vou votar... Sim, mas sim, isso. Eu vou votar no pai do Thales, porque conheço o Thales, e o Thales é um menino, sempre foi um menino muito bom, respeitador, entendeu? Então, assim, ela até brincou, olha aí o Thales ganhando voto, né? E assim, os meninos lá em casa, eu sou suspeita para falar mesmo, mas assim, graças a Deus é uma família, nós somos uma família, digamos assim, unida, equilibrada. Não, tem problemas como todas as famílias, com certeza, né? Mas somos uma família abençoada, graças a Deus. Não, de verdade, aí está a força da mulher. Porque, olha, você ter a responsabilidade de educar, cuidar dos filhos com mais intensidade, ter a tua vida profissional, entendeu? E se ainda ser mulher de política, é força demais. Na verdade, eu depois que nós viemos para cá, eu larguei de mão um pouco a minha vida profissional para realmente cuidar dos meus filhos. Isso é uma escolha, né? A vida é feita de escolhas. Eu escolhi isso para mim, né? Vim de lá de Macapá
fazia faculdade. Cheguei aqui com Thales com 15 dias, né? A Tamires com 10 anos. Decidi realmente cuidar dos meus filhos. Eita, que o tempo passou, também tinha 10 anos, né? Hoje a Tamires, que veio com 10 anos, é uma médica. Já, né? Muito orgulho que nós temos dela, né? Sim, claro. Muito, né? Mas assim, foi uma escolha, realmente uma escolha muito feliz que eu fiz. E hoje estou escolhendo outra coisa. deixei tá de indo lado. Pra linha de frente. Deixei de ir lado pro debates. um pouquinho, até porque eles já estão grandes, mas me cobram muito, porque acostumados me verem sempre ali, né? Mas eu acho que mulher realmente pode ser o que quiser ser, né? Mas precisamos de oportunidade. As mulheres que eu tenho contato, né, dos bairros que a gente vai, todo lugar, toda casa tem uma mulher que sabe fazer um crochê, fazer um pano de prato, fazer um conserto de roupa, só que não tem a oportunidade, né? E o nosso deputado com certeza vai abraçar essa causa e eu vou levantar essa bandeira, né? Vou cobrar, né? Vou estar sempre cobrando políticas públicas para as mulheres. Falar em Tamires, como podcast, eu posso falar um depoimento que eu achei lindo? Pode. Pode. A minha filha disse assim: mãe, tu viu o Instagram da Tamires? Aí eu disse: qual foi a situação? Eu já tinha visto, mas eu queria ouvir dela. Ela disse: mãe, foi tão fofo. Eu achei tão verdadeiro, tão assim, ela falou com a alma. Quando ela disse assim: olha, para as pessoas que me seguem, me perguntaram se vão falar de política, vou sim. Ah, não, ela arrancou lágrimas dos meus olhos. Ai, para aí. Olha como isso é importante. Quando algo é do coração, quando tem amor. Aí ela falou: pois eu vou sim. Porque em quantos projetos que nem eu acreditava. E ele me apoiou. Mãe, e foi mais bonito, foi quando o Kenilton foi falar. Ele fala muito bem, só que ele gaguejou, porque ele está emocionado. Então, assim, isso é importante para a gente ouvir. O apoio da família é fundamental. Fundamental, Kenilton. Família é tudo na vida parabéns. da gente. A Tamires foi assim, quando eu olhei aqui, eu tinha chegado depois de um desses dias exaustivos, e eu fui olhar o status dela, né? Os stories, né? Os stories dela. E aí tava lá, ela sendo interpelada por alguns seguidores, perguntando: doutora, a senhora vai usar a sua rede social para falar de política? Ela falou: vou, os próximos 45 dias eu vou abordar esse tema com muita frequência, vou falar porque não é só porque ele é meu pai, e isso já seria suficiente, né? Vou falar porque gosto da política, mas porque ele acreditou e me incentivou em projetos que nem eu acreditava. Ele acreditou e sempre me apoiou, sempre esteve do meu lado. E quem quiser deixar de me seguir, fica à vontade, pode parar de me seguir, mas eu vou falar. Ela tem isso, sabe? Tamires é muito brutona, assim, ela é muito, não é no sentido de ser mal educada, ela é muito firme, ela adota uma postura, sempre uma postura muito firme. Eu acho que é a que mais se assemelha a mim. É verdade. Olha, eu me sinto muito à vontade quando vocês falam de oportunidade, da necessidade de ofertar para as mulheres, porque eu fiz parte de 2 projetos aí grandiosos, que já ofertam resultados muito satisfatórios, que estão incluídos dentro do PMI. A Segov foi criada em 2020. Eu tive a felicidade de ser o escolhido para comandar o início de todo esse trabalho. E lá no PMI, que é o maior programa de investimentos do norte do Brasil, tem um eixo que é voltado para a qualificação da mulher. E lá nós criamos 2 programas. Um é o Florindo Mundo, voltado só para mulheres. Florindo Mundo, que está capacitando grupos de mulheres a partir do cultivo. Dentro de um projeto de gestão integrada, que casa com o que a Bel disse. A gente não está lá só preparando ela, ensinando a mulher a plantar, não. A gente está ensinando ela a plantar, está mostrando para ela, a partir da Secretaria de Desenvolvimento, por exemplo, que é um coletivo de secretarias, é uma gestão integrada mesmo.
A Segov cria o programa, tem a participação da Secretaria de Meio Ambiente, porque a gente vai lidar com o ambiente. Tem a Secretaria de Produção Rural, porque a Secretaria de Produção Rural mexe com a terra, mexe com as plantas lá. Tem a Secretaria de Assistência Social, porque ela vai identificar quais são as mulheres em maior risco, né, mais vulneráveis, para serem absorvidas pelo programa. Prepara ela no cultivo, depois que ela aprende toda a técnica da preservação do meio ambiente, do cultivo correto, das espécies e tal, ela passa para a mão da Secretaria de Desenvolvimento para aprender ou abrir uma empresa individual, uma ME, ou juntar-se em cooperativas, em associações. Essa mesma secretaria já encaminha esse grupo ou essa mulher para o Banco do Povo para receber o fomento, para poder iniciar. Já sai de lá com um kit, onde se ela tiver quintal em casa, ela já vai começar a poder desenvolver essa atividade. É uma delas, voltado para as mulheres. A Secretaria da Mulher também, né? Tem uma participação aí de todas, não mencionei todas as secretarias. Então é um conceito coletivo que eu sou muito a favor, que a gestão tenha adote essa postura de gestão integrada. Não dá para ter, não pode ser programas isolados. A prefeitura é um único corpo. Então ela precisa atuar como tal, cada um integrado ao todo e produzindo políticas públicas que possam ter princípio, meio e fim. Porque senão a gente fica... Eu falo assim, teve uma época, Bel, assim, eu acho que não tem cidade que tenta produzir, que tenta qualificar mais padeiro do que Paraopeba. Porque eu via curso, há um tempo atrás, eu via curso de panificação na Secretaria da Mulher, eu via curso de panificação na Secretaria de Assistência Social, eu via curso de panificação no DRC, e um negócio que depois o cabo não virava padeira, a mulher não virava padeira. Então a gente muda esse conceito a partir deste quarto mandato, cria essa condição, e isso está dando certo. Criamos um dos maiores programas de qualificação à mulher, que é o Cidade de Igualdade. A ideia é qualificar 20 mil mulheres. Como é que surge a ideia do projeto? Há uma rede de proteção no município muito boa. Talvez seja uma das melhores redes de proteção à mulher de todo o norte do Brasil, está aqui na nossa cidade. Coisas que, sem sombra de dúvida, você foi a prepulsora. Você começa a enxergar esse universo, essa necessidade, e começa a dar sustentação para isso. Ainda bem que os outros prefeitos que te sucederam tiveram, vou pegar daqui e dar sequência nisso. Desculpa, mas a mulherada não ia deixar que acabasse. Tem uma coisa que eu acho que é fundamental nisso, é exatamente isso. Você, como gestor, você precisa fazer a sociedade se apropriar dos projetos. Porque eu chamo de gestor cabeça de bagre, que pega aquele bom projeto, aquela coisa positiva que está acontecendo, e diz, não, essa é a marca do meu antecessor. Eu vou ter que botar isso numa gaveta, porque isso vai notabilizar ele, lá na frente ele vai ser meu adversário e tal. Mas existem políticos sensíveis que dão sequência a isso. Mas se isso passa a ser propriedade do povo, se as pessoas se apropriam do projeto, ninguém mais. Pode entrar prefeito, pode entrar governador, pode entrar presidente, que entrar, não vai permitir que isso acabe. Então é fundamental. E você foi muito, muito hábil em fazer a sociedade, as mulheres de Paraopeba se apropriarem de todos esses projetos e hoje sermos essa excelência, essa quase excelência. Isso surge, o Cidade de Igualdade surge aí. Uma delegada, a gente discutindo, prefeito, eu estava fazendo parte dessa roda de discussão, era um processo de uma eleição. Ela diz, prefeito, olha, realmente as políticas públicas desenvolvidas para proteger a mulher de Paraopeba, elas são muito eficientes, muito eficazes. Mas, porém, depois que tudo isso termina, a assistência psicológica, jurídica e tal, ela tem que voltar para o convívio. E adivinha para o braço de quem que ela volta? Para o braço do agressor. Por quê? Porque ela não tem autossustentação. E aí bate um estalo, vem a Segov, Darcy, pega essa deixa da delegada e nós começamos a formatar esse projeto. Fizemos um diagnóstico da mulher paraopebense e criamos o projeto Cidade de Igualdade, que é de quê? Qualificar a mulher no que ela quiser ser. Hoje já tem pessoas, mulheres que se formaram no Cidade de Igualdade, que já estão empregadas em empresas prestadoras de serviço da própria prefeitura, construindo lá a sede do Florim do Mundo, a futura sede do Florim do Mundo.
Então a gente começa a colher os frutos disso. E é por aí que a coisa se resolve. Se a gente tiver a sensibilidade que você teve, a persistência que o Daci tem, levado isso, ampliado, tirado isso só do contexto da esfera municipal, levado lá para Brasília, eu tenho certeza que a gente vai conseguir obter grandes resultados. É a associação, não é? Vamos deixar de vaidade, vamos deixar de eu sou o pai da criança, somos todos nós. Aí a sociedade desenvolve, aí as políticas públicas vão fluir com mais naturalidade. E os resultados que serão diretamente para um grupo de mulheres, para determinadas mulheres, elas acabam transferindo para a sociedade o reflexo positivo disso, né? Seremos todos muito mais felizes com essas políticas públicas. E o que vocês acabam transferindo aqui para a gente como experiência da vida de vocês, ela serve como o contexto, serve como o pilar de sustentação para que a gente possa alastrar isso. E eu vou para Brasília fazer isso. Na verdade, Keniston, a gente sempre, nossa maior intenção, né, enquanto representante desse município, enquanto moradora, é justamente ser bons exemplos para outros municípios. Então, esses projetos que foram feitos em Parauapebas, é possível, sim, ser feito em outros municípios. E é necessário, por exemplo, a Secretaria da Mulher. Quantos municípios vêm aqui copiar esse modelo? Sim. Marabá ainda não tem uma secretaria. E Parauapebas, eu acho né, que é perfeitamente possível, sim, estender isso aos demais municípios, até outros estados que quiserem copiar. Coisas boas são para ser copiadas, né? As ruins a gente joga na lata do lixo, mas são coisas positivas. A gente tem falado muito da maturidade política que a gente atingiu, né? 34 anos de idade, a gente conseguir reunir tantas forças políticas em torno de candidaturas como a minha. Hoje aqui na cidade, a gente sempre via uma disputa coletiva pelo mesmo prato, vamos assim dizer. Todo mundo querendo comer o mesmo prato e acabava que ninguém comia. O pessoal de fora, de outras regiões, acabavam tendo mais sabedoria e levavam isso e a gente ficava sem representatividade. Hoje, essa maturidade política se transfere, essa possibilidade pode transferir para o resto do Estado essa maturidade administrativa, né, que começa lá atrás. Você está com a faca e com o queijo na mão. Eu acho que a experiência de Parauapebas, que é uma experiência muito bonita, né? Claro que Parauapebas tem recursos que possam, de uma forma ou de outra, fazer investimentos muito sérios, não só na questão da mulher, mas da criança, do adolescente, dos estudantes e dos homens enquanto profissão, né? A profissionalização dos nossos jovens e mais velhos. O que acho importante é que tenha no teu planejamento para essas cidades que você está indo visitar nesse processo eleitoral, que haja uma proposta de união de todos os municípios, claro, dentro das suas regiões, dos seus contextos, né, naturais e tudo mais, para que se possa desenvolver um planejamento que daí não vai ser a nível de estrutura só sua, mas dentro do Estado ou da federação. Quer dizer, existem capacidades financeiras dentro do governo federal para isso. E governo estadual. E eu acredito que Parauapebas pode sim, através de você, fazer esse caminho de unir as cidades, né, os prefeitos, as primeiras damas, todo mundo, para discutir realmente como que nós podemos investir as nossas capacidades. Estou falando nossa porque cada um de nós Sim. tem uma capacidade, né? Quer dizer, e cada uma das cidades tem também a sua capacidade. E fazer um programa muito interessante e conseguir verba federal para isso. Gente, toda conversa, quando é boa, a gente não percebe a hora passar. E aqui não foi diferente.
diante dessas mulheres maravilhosas, lindas e poderosas, eu, Keniston Braga, fiz esse podcast aqui junto com elas, um momento agradabilíssimo das nossas vidas. Foi uma troca de experiência fantástica e acrescentei alguns pontos a mais nesse projeto que eu vou tentar levar para Brasília. Olha, Bel, vereadora Eliane, meu amor, foi uma grande honra tê-las aqui nessa bancada hoje. Essa bancada tem sido bem frequentada, mas hoje se superou. E eu quero agradecer imensamente porque saio deste podcast, o nosso podcast, mais enriquecido, mais fortalecido e mais consciente da responsabilidade que eu irei carregar para Brasília. Muito obrigado. Sintam-se à vontade para as considerações finais de todas vocês. Keniston, está aqui nesse bate-papo foi muito interessante, mesmo porque são muitas coisas que acontecem, cada um no seu canto, e que ao juntar a voz de cada um de nós, ficou claro o seguinte: os nossos caminhos são os mesmos, as nossas vontades são as mesmas. Buscar a maneira de chegar onde a gente quer é isso aqui. É conversando, é discutindo e segurando um na mão do outro para chegar lá. Então, nós estamos no caminho certo e nós vamos chegar Graças lá. a Deus. Muito obrigado pelo convite, fico feliz Imagina, de estar aqui. seja sempre Um muito prazer bem-vinda. imenso. Meu amor, suas considerações Meu amor, finais. estamos juntos nessa caminhada, né? Que é difícil, está sendo muito difícil, mas que vai vir uma vitória abençoada. Amém. E Em nome que de Jesus. você vai fazer muito por Paraopebas e pelo Pará. Obrigado. Vereadora Eliane. Honrada por estar nesse momento, participando dessa conversa, uma conversa muito produtiva, onde nós discutimos políticas públicas. Hoje nós temos 120 mil mulheres em Parauapebas, um universo muito grande. Olha aí, mulherada, 120 mil mulheres. Se vocês todas votarem no Keniston, ele é deputado federal. Comprovadamente, né? Hoje com certeza deve ter mais, foi os últimos dados que eu peguei, 120 mil mulheres. E a responsabilidade só aumenta, porque nós representamos. E aí a gente quer aqui reforçar o nosso pedido. Nós queremos que a nossa voz seja ouvida lá em Brasília. Além dessas políticas públicas que nós temos, mas ainda tem tanta coisa que pode ser feito, como a gente quer construir a Casa da Mulher para integrar todos os processos, para facilitar a vida delas. Com certeza o seu mandato lá em Brasília vai abrir porta para ampliar a UFRA, para a gente poder qualificar essas mulheres. É muito importante essa qualificação. Trazer o FPA também para cá, hein? A UEPA já é realidade, com certeza, com a sua voz, com o seu desenvolvimento, com a sua inteligência, ela será ampliada. Então, de fato, nós vamos poder ampliar o IFPA, que também, inclusive, nós temos muitas indicações para todas essas áreas, e é o que a gente quer, poder qualificar ela, poder escolher a sua profissão, porque é algo importantíssimo para as nossas mulheres, para inserir elas, de fato, no mercado. E você conte conosco, vamos estar esses dias todos na rua, pedindo voto, mas aí depois nós vamos estar pedindo políticas públicas, que é o que nós acreditamos. Que Deus nos abençoe. Pode contar com isso. As mulheres aqui hoje representando as demais, mas você também daí de casa, você que está nos acompanhando pelas plataformas digitais, contem com o deputado Keniston atuante para desenvolver políticas públicas que possam abrir os horizontes da mulher paraense. Grande abraço a todos.